Ok, pessoal, então vamos continuar as nossas aulas de introdução à Sagrada Escritura. Estávamos apresentando mais ou menos o ambiente do Novo Testamento, como que se deu a formação do Novo Testamento, né? Esse é o tópico que a gente tem conversado aí por algum tempo já. E depois de um breve histórico da formação do Novo Testamento, do ambiente histórico disso, a sugestão que a gente tem é de apresentar uma questão que ainda até hoje é um pouco debatida em cenários aparentemente acadêmicos, isso é da existência histórica de Jesus, né? Quer dizer, alguns tentaram sugerir de que o cristianismo criou um Jesus como uma espécie de figura mítica nas origens e que esse personagem não tivesse fundamentação histórica nenhuma, que seria uma espécie de semelhante ao mito de Papai Noel. E é claro que a gente precisa, então, ao menos rapidamente, né, abordar aquilo que se chama de atestação múltipla das fontes históricas consideradas, histórico como documento histórico, considerado como tal, né, por alguns historiadores que falem sobre a origem de Jesus, né? Então, assim, alguns textos ou documentos referem à figura desse personagem, o que nos permite, né, dizer que, de fato, ele não é referido somente na Bíblia, por assim dizer, né? Nesse aspecto, a gente teria, então, algumas fontes canônicas, fontes judaicas, antes das fontes canônicas, melhor a gente passar as fontes externas, né, as fontes judaicas, depois as fontes romanas, documentos romanos, e depois a gente passa para as fontes consideradas canônicas. Com relação às fontes judaicas, a gente não tem muitos textos, a bem da verdade, que menciona a existência de Jesus, certamente fora da Sagrada Escritura. Dois textos a gente pode fazer referência das chamadas fontes judaicas, isto é, a Mishnah, que é uma parte do Talmud, né? O Talmud é uma obra judaica, cuja composição se deu, né, grosso modo, no terceiro século depois de Cristo, então uma obra bastante tardia, embora muitos querem sugerir que esse documento, é documento de fonte de fé, inclusive para o judaísmo, aquilo que se chama a Torá oral para Israel, que depois foi consignada por escrito e está nesse Talmud. Ali se refere diversas explicações complementares da legislação que Deus teria dado a Moisés oralmente no Monte Sinai, e que ele não escreveu tudo e que foi conservado por escrito e agora foi registrado por escrito. Então o Talmud é uma junção da Mishnah, que é um corpo de legislação que completa elementos da Torá de Israel, né, ajuntado com a chamada Gemará, que é uma série de comentários rabínicos, né, que, digamos assim, complementam essa explicação das festas judaicas, das tradições judaicas, né, formando então isso que é chamado de Talmud. O Talmud sobreviveu por duas fontes que chegou até nós, né, a fonte ou chamado Talmud Babli, o Talmud babilônico, e o Talmud Yerushalmi, conhecido como Talmud de Jerusalém. Bem, no Talmud, então, há a menção de um tal de Yeshua, de Jesus, né? Menciona um tal de Jesus, que teria sido filho de um soldado romano, esse soldado romano, cujo nome seria Tibério Júlio Abdes Pantera. Esse soldado teria vivido do ano 22 a.C. até o ano 40 depois de Cristo, o qual este soldado romano teria então estuprado uma jovem judia chamada Miriam e teria nascido, né, este filho com o nome de Jesus, né? Então, assim, esta é uma referência que a gente tem no Talmud e que muitos autores, né, até hoje, né, sugerem que as origens de Jesus, se é que ele existiu, não teria sido miraculosa, não teria sido, né, uma gravidez de Maria por intervenção direta divina, mas teria essa origem humana, né, a partir de um trauma, né, na história pessoal desta menina, desta jovem, né? O que dizer disso? Com relação a esta fonte judaica, a gente pode dizer com segurança isto, que a tradição judaica não considera a história deste Jesus, filho de
Abdes Pantera como sendo o Jesus da fé dos cristãos. Este é um elemento importante de ser mencionado, primeira coisa. Né? A segunda coisa é que a gente teria, né, uma pluralidade, digamos assim, de soldados romanos que tinha este apelido de guerra, Pantera. Não era um nome incomum. Então, assim, o fato de que soldados romanos na Palestina, na Judéia, tivessem estuprado jovens, há uma certa probabilidade, certamente, né? Sobretudo na antiguidade, em que o respeito, né, pela dignidade da pessoa não era tão em alta, não havia uma carta de direitos humanos. Não existia isso, né? Defesa dos direitos humanos, isso não existia certamente. Então a gente tem certamente esta probabilidade disso acontecer. O nome de Jesus era mais comum na Palestina do primeiro século, o nome de Miriam para mulheres é mais comum. Então assim, pensar este episódio aqui referindo-se, né, ao Jesus, filho, né, de Maria, da tradição cristã, é um salto bastante grande. Né? Esse passo não pode ser dado com segurança do ponto de vista histórico. Né? A segunda coisa é a referência deste tal de Pantera como soldado romano que teria feito uma campanha militar, né, para reprimir uma revolta judaica, né, na cidade de Séforis. Já tivemos ocasião em aulas precedentes de falar de Séfora, essa cidade importante, né, com presença maciça romana, pertinho de Nazaré da Galileia. E de fato houve uma revolta judaica, né, liderada, né, por aquele grupo que nós já conhecemos, né, se trata dos Zelotas, que, digamos assim, que fizeram revolução armada contra o Império Romano. De fato houve uma revolta na cidade de Séforis, portanto no ano 4 a.C., né? Então, assim, situar, digamos, o Jesus da tradição cristã como resultado de um estupro pelo soldado Abdes Pantera nesta repressão da revolução ou da revolta dos Zelotas no ano 4 a.C., não funciona porque a gente tem um descompasso histórico ali, né? Porque, como a gente sabe, o nascimento de Jesus é localizado hoje com bastante segurança, né? No ano 6, antes do ano 4, certamente, né? Porque Herodes o Grande morre nesse ano, o ano 4 a.C. Em outras palavras, né, se houvesse este estupro, né, desta menina Miriam por parte desse soldado Abdes Pantera no ano 4 antes do ano 0, né, antes da era cristã, este bebê, né, nasceu com certeza no ano 3, né? Ano 3, em outras palavras, a gente tem uma referência do nascimento desse menino aqui, com no mínimo 2 anos de diferença do nascimento de Jesus. Então não é um registro histórico seguro e os autores históricos mais sérios não consideram esta informação. Uma segunda referência, né, como fonte judaica é Flávio Josefo. Flávio Josefo, que é tomado por diversos historiadores, também da verdade, os seus textos, né, como fontes históricas seguras para este período da Palestina do primeiro século. Por quê? Porque o cara é desse período. Ele viveu nesse período aqui, nasceu no ano 37, mais ou menos depois de Cristo, né? Viveu lá em Jerusalém, né? Um historiador judaico jerosolimitano, certamente, e que passou pela experiência da queda da cidade de Jerusalém, a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo, acabou indo para Roma, para a cidade, a capital do Império Romano, né, acabou intercedendo junto a Herodes para libertar alguns, né, judeus amigos seus, né, foi indiciado, foi preso e foi liberado graças ao apoio, né, de Pompeia Sabina, a esposa do imperador Nero. Ele escreveu diversos textos importantes, né, portanto considerado como fontes, como documentos históricos para esse período aqui. E uma das obras importantes dele é a História Judaica, ou Antiguidades Judaicas, né? É a fonte principal para o conhecimento, por exemplo, de Herodes o Grande,
né? Ele fala sobre Herodes o Grande, o governo de Herodes o Grande, fala do governo de Herodes Antipas, né, fundamentalmente, fala sobre, né, João Batista e o motivo da prisão de João Batista descrito nas obras de Flávio José é um motivo político e não uma acusação meramente moral, como a gente tem na tradição dos textos sinóticos, textos sagrados do cristianismo, né? E Flávio Josefo, na sua Antiguidades Judaicas, né, no livro 18, capítulo 3, parágrafo 3º, menciona este Jesus, né? Menciona Jesus e o seu movimento, a sua morte, a sua origem. Então ele diz que por volta no tempo da revolta dos judeus contra Pilatos, né, devido ao financiamento de um aqueduto com o dinheiro do templo, era comum, né, que a autoridade romana mais ou menos, né, solicitasse recursos, né, do templo, do tesouro do templo para fazer obras. Então houve uma reviravolta, digamos assim, e neste período então diz Flávio Josefo, existiu Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, né? Por quê? Porque ele fez coisas maravilhosas. Um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque fez coisas maravilhosas. E essa expressão é significativa. Significativa por quê? Porque a gente tem um substrato semita, né, a expressão coisas maravilhosas, substrato semita, e Flávio Josefo é um semita, né, niflaot, expressão em hebraico que significa coisas extraordinárias. Niflaot, na tradução antiga testamentária, diz respeito àquilo que Deus pode fazer. Só Deus pode fazer niflaot. Então aqui já há a consideração de algo extraordinário na figura de Jesus. Ele era o Cristo, né? Estou continuando aqui na expressão de Flávio Josefo, portanto reconhecem Jesus um Messias de alguma forma, e quando Pilatos, seguindo a sugestão dos líderes entre nós, condenou-o a ser crucificado, os que o amaram não o esqueceram, porque ele lhes apareceu vivo. Então menciona a origem de Jesus, menciona as coisas maravilhosas que ele fez, menciona que ele era ungido de Deus, menciona que ele foi entregue, né, a Pôncio Pilatos e foi morto, né, os líderes condenaram-o a ser crucificado, então morto crucificado, né, e os que o amaram não o esqueceram, porque ele lhes apareceu vivo, a ressurreição, né, aqueles que são então seguidores dele, chamados de a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não se extinguiu até o dia de hoje. Então a gente tem uma referência importante, né, desta fonte canônica, digamos assim, canônica do ponto de vista historiográfico, né, considerado um texto importante como fonte histórica. Então, uma fonte judaica, melhor dizendo, né, portanto, que refere à existência de Jesus, né. Além desta fonte judaica, como eu falei, a gente também tem fontes romanas que apresentam a história de Jesus, né. No próximo vídeo, portanto, a gente conversa um pouco, né, sobre esses documentos considerados históricos que referem à existência de Jesus como um documento romano da sua existência.